A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estamos saudando neste dia maravilhoso de terça-feira, né? 1º de julho, né? De 2025. Pela sua rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, o vosso irmão em Cristo, pastor Raimundo Clenir. Com muito carinho e amor a todos aqueles que estão prestigiando o nosso programa e mais a nossa live, né? Ao vivo aqui. Dizendo para você, meu querido e amado irmão, que embora o frio intenso, o inverno intenso no estado do Rio Grande do Sul, a presença real do amado Espírito Santo está junto conosco. E ai de nós, ai de mim, ai de você quando nós viemos a perder a presença de Deus na nossa vida. Diz a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, né? Que Deus disse para Moisés, né? Já no tempo da antiguidade: vai, Moisés, na tua força, e eu enviarei um anjo diante de ti. E Moisés, homem de fé, de coragem, de bravura, disse: não, Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não irei. A presença de Deus é o manancial. A presença de Deus é o que nós precisamos na nossa vida. Uma pessoa sem a presença de Deus é uma pessoa triste, é uma pessoa sem rumo, é uma pessoa desanimada, é uma pessoa desorientada. Mas uma pessoa com a presença de Deus, Deus ordena o que ela deve fazer. Que Deus diz também, né? Ali no capítulo 12 do livro do Gênesis para Abrão: Abrão, sai do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, para que nós possamos estar diante do Senhor, e o Senhor está diante de nós. Precisamos tão somente obedecer a sua voz, obedecer aquilo que Ele tem designado para nós. E o que nós estamos vendo nestes últimos dias na face da terra é uma geração que está em desobediência à palavra do Senhor, aos estatutos sagrados, à palavra com que Ele tem ordenado para obedecer. Se nós adentrarmos para dentro da Bíblia Sagrada, se nós lemos dentro da palavra de Deus, nós vamos cá para o livro, né? Livro sagrado, nós vamos ver o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falando aqui, né? Na segunda epístola, na segunda da sua epístola de Timóteo, ele dizendo bem assim. Vamos ver aqui o que Paulo tem para dizer para nós, já nesse dia, como advertência. Olha ele dando um conselho aqui para o seu diácono, o seu filho na fé, Timóteo, dizendo assim, tá? O título: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Diz o apóstolo Paulo, na Epístola de Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 1 diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes. Quer dizer, aprende, Timóteo, aprende, geração do século 21, através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros
outros, para instruir os outros. A palavra do Senhor é a base da instrução para uma vida diante do Senhor, para uma vida na presença do Senhor. E nós ainda vamos ver Paulo falando na mesma epístola de Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 14, assim, ó: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam. Hoje nós estamos vendo discussão de palavra. A religião A, a religião B, a placa A placa B, a placa C, sabe mais, tem mais, faz nada. Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a parte B, eu já falei em vários programas aqui. Sem mim, nada podeis fazer. Disse Jesus, sem mim, nada podeis fazer. O ar que respiramos é emprestado. O Senhor nos deu emprestado o ar para que pudéssemos respirar. O espírito de vida, quando nós partimos daqui, o Senhor recolhe o espírito de vida. Então, o fôlego de vida não é nosso. Nós simplesmente, diz a Bíblia Sagrada, que nós somos peregrinos em terra estranha. Peregrino em terra estranha quer dizer, ele designou seus filhos para ter uma passagem aqui na face desta terra. E você, meu irmão? Perdoe. E você, minha irmã? Nesta passagem de peregrinação, você pode dizer bem assim: pastor, não tem sido fácil a minha caminhada de fé. Mas eu pergunto para você, foi fácil para Jesus? Foi fácil para Pedro? Foi fácil para Timóteo? Foi fácil para o apóstolo Paulo? Não foi fácil para ninguém. Foi fácil para Isaías? Foi fácil para Jeremias? Foi fácil para Daniel? Foi fácil para Ezequiel? Não. Nada nesta terra é fácil. Em João, no capítulo 16, versículo 33, o próprio Senhor Jesus Cristo disse bem assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu quero dizer com estas palavras? Que enquanto nós vivermos aqui na terra, enquanto nós gastar os nossos dias na face desta terra, muitas lutas, muitas adversidades, muitos problemas, muitas angústias, muitas aflições, iremos sofrer se nós realmente quiser seguir as pisadas do Senhor Jesus. Não é fácil. Não é fácil, porque a Bíblia chega a dizer que o mundo jaz no maligno. E nós que o Senhor tem chamado nesta última hora para nos apresentar diante desta sociedade, diferentes, como luzeiros, como igreja, como luz, como sal para salgar, para temperar, temos que ter um sabor
diferente. E a diferença está nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver, no nosso testemunho, na palavra que venha a sair dos nossos lábios. E nós vamos mais à frente um pouquinho para ver o que Paulo fala aqui nessa epístola. Olha o que diz Paulo. Título, capítulo 3 e versículo 1 de 2 Timóteo diz assim, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Quando Paulo está falando aqui, ele está pegando as mesmas palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo falou antes de morrer. Quando é que começou os últimos dias na face dessa terra? Quando Jesus veio e anunciou o arrebatamento da igreja, que ele veio a esta terra para cumprir uma ordem do Pai, para colocar diante esta humanidade a palavra do reino de Deus, a palavra de salvação. Noé trouxe a arca, aleluias, mas a arca era para salvar as pessoas. Jesus veio e trouxe a arca da nova aliança para salvar a alma das pessoas. E hoje eu faço uma pergunta para você. Você está esperando o arrebatamento da igreja? Você está esperando o Senhor Jesus Cristo voltar a segunda vez para arrebatar o seu povo? Ou você está conformado, ou você está conformada com as coisas deste mundo? Se nós adentrarmos ainda para dentro da Bíblia Sagrada, para a Epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, a Bíblia vai nos dizer: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, em sacrifício vivo ao Senhor. E não vos conformeis, versículo 2, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na outra tradução, diz-nos então a palavra do Senhor: pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento, a nossa mente, a nossa memória, ela tem que ser renovada a cada dia que passa. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, que diz assim: mas eu me criei em tal religião, eu aprendi dos meus pais a seguir tal caminho, mas se este caminho do qual você foi ensinado ou ensinada, ele não te leva à salvação, ao arrependimento de pecados, e não te leva à vida eterna e a conhecer a verdadeira palavra, você tem que mudar a rota, tem que sair deste caminho. Por quê? Porque no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 6, disse Jesus bem assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, disse o Senhor, a não ser por mim. A Bíblia ainda diz, no livro do Eclesiastes, no capítulo 14 e no versículo 12, aleluias, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Quem escolhe o caminho em que quer seguir, quem escolhe o caminho que deve seguir é você. Você é quem escolhe. O Senhor colocou já, aleluia, lá no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, os dois caminhos, o da bênção e o da maldição. E a Bíblia diz: escolha a vida, disse Deus através de Moisés, escolha a vida para que vivais. Então, a Bíblia ainda diz, no livro de Provérbios, a vida e a morte está
diante de ti. Oh, glória! Escolha a vida. Nós precisamos escolher ou fazer as nossas escolhas certas para que um dia possamos adentrar na glória, para que um dia possamos, aleluias, nos encontrar com o nosso Senhor Jesus. Se nós ainda adentrarmos para dentro da palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28, diz-nos então a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Se Ele é o caminho, se Ele é a nossa salvação, é a Ele que nós devemos recorrer. Ele ainda diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quando ele disse, ele ainda não tinha adentrado na morte, então ele estava se oferecendo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz, eu sou a porta. Oh, glória! Eu sou a porta. Quem adentrar por mim, adentrará e encontrará pastagem. Oh, glória! Esta pastagem é a palavra. Quem adentrar pela porta, então, a porta está aberta, a porta da salvação. E nós ainda vamos ver na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20, diz-nos então a Bíblia Sagrada, capítulo 3 de Apocalipse e no versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quem é esta porta? Esta porta quem tem que abrir é você. Aqui Jesus está falando da porta do teu coração. Ele está do lado de fora pedindo para fazer morada. Você que está passando por esta luta, por este problema, por esta situação matrimonial, por esta situação financeira, por este problema de enfermidade, aleluia, Jesus está do lado de fora da porta do teu coração, dando uma batidinha dizendo, meu amigo, e minha amiga, eu preciso adentrar na tua vida, mas você, aleluia, tem a chave da tua porta, do teu coração. Se você abrir o teu coração, eu vou fazer morada na tua vida, vou ser o teu conselheiro, vou ser o teu advogado, vou ser o teu mestre, vou ser o teu salvador, vou ser o teu mediador da nova aliança, vou perdoar os teus pecados. Oh, glória! A Bíblia ainda nos fala, oh, glória! A Bíblia ainda nos fala, na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no capítulo 3 e no versículo 11, aleluia, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, oh glória, para que ninguém venha roubar a tua fé, para que ninguém venha roubar a tua esperança. O Senhor Jesus Cristo está falando comigo e está falando com você também. A quem você tem entregado a tua vida, a quem você tem entregado a tua alma. O Senhor tem me chamado para trazer uma palavra de salvação, uma palavra de perdão de pecado, para que a tua consciência venha falar contigo e dizer, eu estou trilhando caminho errado e eu preciso me consertar, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma atitude, e é a nossa atitude que vai determinar qual é o caminho em que nós vamos chegar, qual é o caminho em que nós queremos chegar. Se nós ainda adentrarmos para dentro
da Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, diz-nos então somente a Bíblia Sagrada: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, aleluias, no capítulo 3, versículo 17, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que o mundo viesse ser salvo por ele. E no capítulo 3, versículo 16, diz então a Bíblia Sagrada: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em quem? No Filho unigênito. Crê em quem? No Verbo encarnado. Crê em quem? No Filho de Deus, no soberano Senhor da glória, aquele que um dia veio a esta terra e se ofereceu em holocausto. Se nós ainda adentrarmos para dentro da Bíblia Sagrada, no livro, aleluia, do profeta Isaías, no capítulo 53, diz-nos a Bíblia Sagrada que ele, como cordeiro mudo, foi levado a matadouro e não abriu a sua boca. E as ruas de Jerusalém, elas são testemunha do sangue derramado inocente do nosso meigo Nazareno, quando foi levado a matadouro, carregando aquela cruz pesada, glória, para ir ao Gólgota, sendo oferecido em holocausto por esta humanidade que aí está até hoje, muitos o rejeitando, mas aqueles, aleluias, que dão crédito à palavra, aqueles que observam a sua palavra, aqueles que acreditam que haverá arrebatamento, aqueles que confessam os seus pecados, um dia estarão diante do trono do Cordeiro, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória! Deus, ele é poderoso, e nós ainda vamos ver, aleluia, aos Romanos, Epístola aos Romanos, no capítulo 8. Volto aqui um pouquinho para nós ir à Epístola dos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia Sagrada. Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1, diz-nos então aqui o apóstolo Paulo, o homem, aleluia, que foi chicoteado, o homem que foi preso por várias vezes, diz aqui ele: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória! Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porém agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Que não andam segundo a carne. Se nós ainda adentrarmos para dentro da Bíblia Sagrada, na primeira Epístola aos Coríntios, nós vamos ver Paulo falando aqui e nos dando uma grande instrução. Veja bem o que diz aqui o apóstolo Paulo, aleluia, na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 1, glória, diz aqui no versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, disse Paulo, que somos salvos, é poder de Deus. Glória! Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus, porque nós somos salvos pela loucura da pregação. E no versículo 26 diz aqui o apóstolo Paulo: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Na palavra do Senhor, aquele que pensa que é, não é. Aquele que pensa que sabe, não sabe. Porque a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto. E a Bíblia também ainda diz, na Epístola de Coríntios, Paulo explicando que a sabedoria deste mundo é loucura perante Deus. Oh, glória! E nós ainda vamos continuar lendo. E diz a Bíblia Sagrada: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Quem escolheu Jesus, escolheu sabedoria e justiça. Quem escolheu Jesus, escolheu a coisa certa. Quem escolheu Jesus, escolheu o caminho certo. Quem não escolheu Jesus, escolheu o caminho errado. Quem não escolheu Jesus, está perdendo tempo na caminhada. Oh, glória! Mas aquele que escolheu a Jesus, ou aquele que ainda irá escolher, porque o tempo está se findando na face da terra, e se nós ainda adentrarmos para a segunda epístola aos Coríntios, aleluia, no capítulo 4, e no versículo 4, nós vamos ver aqui Paulo falando, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 4, diz-nos então a Bíblia Sagrada, que o Deus invisível, diz assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O inimigo tem cegado, aleluia, o entendimento da humanidade. Muitos têm sido religiosos, muitos estão pensando que pelas obras, aleluias, no sacrifício humano, herdarão a salvação. A salvação, ela não vem pelas obras, ela vem pela fé. E a Bíblia nos diz, aleluia, no Epístola aos Hebreus, ou na Carta aos Hebreus, assim que você quiser entender, no capítulo 11 e no versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. E tem que ter fé. Esta fé é uma fé sobrenatural. É você crer no impossível. É você crer naquilo que você não viu. Após Jesus ter ressuscitado, aleluias, ali no capítulo 14, versículo 5, quando Tomé disse, aleluia, Senhor, não sabemos para onde vai, e como saber o caminho, aleluias, e Jesus no capítulo 14 de João 6, diz ele, eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Após Jesus ter ressuscitado, oh glória, ele disse para Tomé, Tomé, coloca a mão aqui no meu lado, Tomé, para que tu veja a marca, aleluia, da espada que me transpassou, porque tu não quisesses crer naquele exato momento, quando eu estava em reunião com vocês, dizendo que eu seria entregue na mão dos homens, não é? Oh, aleluia, tu tem que, Tomé, a colocar a mão aqui e dar uma olhada, Tomé, oh glória, e você sabe de uma coisa, é a única coisa que tem feita no céu pelas mãos dos homens, é a marca do escravo no nosso Jesus, oh glória, é ele que foi ressuscitado após o terceiro dia e ainda esteve por 40 dias na terra junto com os seus discípulos. Ele está vivo. Ele não está morto, aleluia, glórias ao Senhor. A terra, a morte não conseguiu arreter. Diz-nos então a Bíblia Sagrada que ele desceu às profundezas, aleluia, do abismo dos infernos, pregou os espíritos em cadeias e buscou a chave da morte do inferno. O diabo parece que estava se gloriando, matamos o Filho de Deus, matamos o unigênito de Deus, matamos a Jesus Cristo, mas de repente ele vai lá, dessas profundezas em espírito, e diz, Satanás,
Satanás, eu ressuscitei, eu estou vivo, aleluia, e me devolve a chave da morte e do inferno que tu roubou da humanidade, porque eu vim para pagar o preço, paguei o preço e tu agora não tem nem a chave da morte e nem do inferno, tu não tem mais poder para matar ninguém, tu só vai matar alguém se tu pedires, aleluia, a ordem para o meu Pai. Deus está falando nesse dia. Deus está falando com você nesta hora, meu irmão. Ô glória, o teu inimigo, o meu inimigo, o nosso inimigo, o inimigo de Deus não tem mais a chave da morte. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz então a Bíblia Sagrada, após Jesus ter ressuscitado, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Toma, Satanás, toma nosso inimigo, toma o teu inimigo. Todo o poder, disse Jesus, foi me dado nos céus e na terra. Ele tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre a morte. Aleluias, ele ressuscitou a vida de Lázaro, a vida da filha de Lázaro, aquela menina de apenas 12 anos que tinha morrido. Ele ressuscitou também a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que também estavam indo, aleluias, ao cemitério. Então, o autor da vida está vivo e ele está aqui neste exato momento dizendo para você, aleluia, que ele veio para dar vida. Diz-nos então a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 10, diz bem assim: o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Jesus se apresenta após a vírgula e diz assim: mas eu estou aqui, Satanás, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E você quer ter vida? Então entre para Jesus. Você quer ter vida? Entrega a tua vida para Jesus. Você quer ter vida, aleluia, com sucesso? Você quer ter vida de paz? Entrega os teus caminhos ao Senhor. E no livro de Salmos disse, aleluias, Davi 37:5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mais tudo ele fará. Entrega hoje, não entrega amanhã, entrega agora os teus caminhos, entrega agora os teus problemas, entrega agora as tuas angústias, entrega agora todos os teus problemas, que o Senhor curará as tuas feridas, ele te dará por certo vitória. Mas muitas vezes, aleluia, a nossa falta de paciência, aleluia, no livro de Salmos, de número 40, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero dizer que não é fácil esperar, ninguém gosta de esperar, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena nós esperar no Senhor Jesus Cristo, aleluia. E diz ainda no livro de Salmos, de número 91, aleluia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansa, meu irmão, descansa, minha irmã, descansa, meu amigo, descansa, minha amiga, que a tua vitória ainda chegará. A tua vitória, por certo, está muito perto, aleluia. Mas quando chega perto da nossa bênção, parece que o inimigo começa a dizer: desiste, larga esta caminhada, não adianta, todos recebem a bênção, mas tu não recebe, é mentira dele. João capítulo 8, versículo 44, diz-nos então a Bíblia Sagrada que o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio, aleluias, ele vem mentir, ele vem enganar, aleluias, para ver se você desiste desta caminhada de fé.
Mas eu venho aqui neste dia, eu venho aqui nesta hora, como servo do Deus Altíssimo, como profeta dele, dizer para você: não desista desta caminhada, não desista da tua fé, aleluias, espera tão somente no Senhor e verás o que ele ainda irá fazer na tua vida, na tua família, no teu ministério. Confia tão somente no Senhor. Diz a Bíblia ainda, no livro dos Salmos, aleluia, oh glória, diz ainda Davi bem assim, oh glória, ele faz uma pergunta para a própria alma dele: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, aleluia, espera, porque estás abatida, minha alma, disse Davi. Espera em Deus, aleluia. Espera, minha irmã, espera, meu irmão, tem bênção chegando, tem vitória chegando. Eu sei que não tem sido fácil, os dias em que nós estamos vivendo são dias difíceis, dias de densas trevas, aleluia, mas o Senhor está conosco. Eu vou encerrar aqui, vou para a epístola novamente, aleluia, vou para a epístola de Timóteo, para que nós possamos, aleluia, finalizar este programa nesta hora. Diz a Bíblia Sagrada: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores e ensino de demônios. Tem pessoas, aleluia, na face da terra, trazendo uma falsa doutrina, um falso ensinamento, e muitas pessoas estão desviando da fé. Mas você, através deste programa, através dos meus lábios, através desta palavra, está ouvindo uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, dizendo: não saia da onde o Senhor te colocou, não te desviem para a direita, não te desviem para a esquerda, aleluia, mas siga em frente. Vamos orar, meu irmão, vamos orar, minha irmã, vamos falar com Deus agora. Entrega todos os teus problemas, entrega a tua ansiedade, entrega a tua família, entrega tudo nas mãos do Senhor neste dia, e Ele pelejará por ti. Entrega teus caminhos ao Senhor, a tua ansiedade, as tuas dificuldades. Você que precisa de emprego nesse dia, que está clamando a Deus e dizendo: eu preciso de uma porta de emprego para sobreviver, Senhor, para ajudar minha família. Eu preciso, Senhor, que abra uma porta. Deus está abrindo porta neste dia. Use a tua fé, pegue a chave da tua vitória. Você que precisa ser curado ou curada desta enfermidade, você não vê enfermo na face da terra. Você que está esperando um diagnóstico médico, está com medo do resultado, né? A tua fé já está abalada. Neste dia é dia de cura, dia de milagre, dia de vitória para a tua vida. É para isso que nós estaremos orando. E hoje nós vamos para a mata, vamos para o meio do mato orar. Nós vamos buscar a Deus. Vamos colocar o teu nome, meu irmão, minha irmã, na nossa oração. Não te acovardes. Entrega tudo para Deus. Ah, mas estou esperando, pastor. Faz tanto tempo e a minha vitória não vem. Quem sabe chega hoje. Não murmures, tenha fé, tenhas confiança, acredite tão somente que Deus tem poder para resolver o teu problema. Vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus. Tem pessoas de longe, tem pessoas do outro lado do Brasil, que estão nos assistindo e dizendo: ah, eu preciso tanto da minha bênção, eu preciso tanto da minha cura, eu preciso tanto da minha vitória, eu preciso que Deus adiante no meio da minha família, liberte meus filhos, traga cura, traga milagre. Deus está adentrando em vários lares nesse dia.
dizendo para você, meu irmão, minha irmã, não deixa a tua fé ficar abalada diante da adversidade. Oramos então. Querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença. Eu quero te agradecer, Paizinho querido, pela tua palavra. Eu quero te agradecer por esta oportunidade, por este dia, por esta hora, Senhor. Muitas vidas, muitas almas, Senhor, que estão conectados conosco, ainda outros que irão, Senhor, ouvir a tua palavra. Anima, desperta, fala com eles. Perdoa seus pecados, escreva seu nome no livro da vida. Perdoa, Senhor, os homens, Senhor, da nossa nação brasileira. Adentra com providência na casa da viúva, do órfão, do mendigo, do desamparado. Senhor, quantas pessoas temos visitado, crianças de pezinho descalço, crianças, Senhor, que não tem uma roupinha quentinha, pessoas que não têm talvez um cobertor ou acolchoado para se tapar, Senhor, pessoas que não têm a comidinha quentinha para se alimentar, Senhor. Levanta homens e mulheres de coragem nesta última hora, não covardes que queiram ficar trancados, Senhor, dentro de quatro paredes, mas que saiam para as ruas, Senhor, para visitar o órfão e a viúva, que tenham compaixão pelas almas. Abençoa aquelas pessoas que têm cooperado para a tua obra, que têm nos ajudado nesta obra, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, como ministro da tua palavra, eu te peço a recompensa para cada um, Senhor, que tem ajudado nessa caminhada de fé, que tem disponibilizado o seu tempo para fazer a tua obra. Deus, levanta homens, mulheres, servos e servas comprometidos com a tua obra para ganhar almas para o teu reino. Não é ganhar status, não é ganhar fama, não, Senhor, é ganhar alma. E a tua palavra nos diz que, Senhor, sábio é o que ganha almas. Pai, eu te peço a tua bênção, a tua graça e a tua proteção, hoje para todos sempre, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que todos digam amém. Se Jesus não voltar, até amanhã às 9 horas, com mais um programa, A Voz do Pastor, pela nossa Rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.